Amigos da TV Serra Farroupilha, quero saudá-los. Olá, tudo bem? É muito bom estarmos juntos a partir de agora para a edição de hoje da nossa entrevista do dia no telejornalismo local aqui da nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha. Vocês nos acompanham então pelos canais 26 e 526 da NET, aqui em Farroupilha. Fora de Farroupilha vocês podem nos acompanhar pelo Facebook, da nossa página TV Serra Farroupilha, esse programa na íntegra ali no Facebook. Então vá lá, curta a nossa página, siga a nossa página. Também tem o nosso canal no YouTube com todos os conteúdos que são produzidos pela TV Serra e ainda, claro, a mais nova ferramenta agora em todo o mundo, em todo o planeta, na rede mundial de computadores. Tem o nosso site www.tvserra.tv. É só isso. Ali você vai encontrar conteúdos do dia e também um streaming, um link com a programação direto 24 horas. O que rola nos canais da NET em Farroupilha está na rede mundial de computadores. Tudo para estar junto com você. Eu peço a licença agora durante o período do vídeo para fazer a remoção da máscara, mas a gente precisa continuar usando máscara. Ela é de fundamental importância, nos protege. A pandemia ainda continua um pouco forte também. Caíram os números, caíram os casos de infecção, caíram os casos de internação também, mas ainda precisamos ter cautela. Cuidado, muito importante isso. Uso de máscara, higienização das mãos e também evitar aglomeração de pessoas. Vamos fazendo a nossa parte. Eu faço a minha parte, você faz a sua parte. Juntos nós vamos fazendo a nossa parte para que a gente possa viver dias melhores. Recebo hoje aqui nos estúdios da TV Serra Farroupilha a advogada especialista na área tributária e também previdenciária, a doutora, aliás, previdenciária e trabalhista, deixa eu corrigir, a doutora Ciane Meneguzzi Pistorello é nossa convidada e nós vamos falar de um tema bastante importante. Tem uma nova legislação, a chamada Lei do Superendividamento. Pois é, quem não passa em algum momento da sua vida por alguma dificuldade financeira, enfim, a gente não pode viver todo o tempo endividado, né? Mas daqui a pouco ter alguma dificuldade financeira, a falta de recursos, tem muitas novidades e por isso nós vamos dissecar, vamos entender um pouco mais o que é a Superlei do Endividamento, que rapidamente foi aprovada e que já está em vigor aqui no Brasil. Doutora Ciane, muito obrigado mais uma vez por ter vindo de Caxias do Sul até Farroupilha para o nosso bate-papo. É sempre uma alegria recebê-la aqui. Bem-vinda, tudo bem? Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade para a gente falar esse tema tão importante hoje em dia para todo mundo, né? Consumidor que tem problemas com dívidas. Com certeza. Já para as conhecidas CNPJs ou para os CNPJs, para as empresas, os empreendimentos, nós temos a Lei da Recuperação Judicial, que é uma legislação específica também, quando que o empreendimento apresenta dificuldades financeiras, enfim, antes de ser extinto, de ser encerrado, tem esta possibilidade também. Mas faltava algo para a pessoa física. É Exato. Dali que nasce a lei geral ou a lei do superendividamento? Pois é, foi nessa intenção. Ela tinha uma ideia já de ser constituída uma legislação, já há mais ou menos uns 2 anos, e a pandemia fez com que isso se solidificasse muito mais rápido, com que nossos governantes vissem a necessidade da pessoa física também ter a possibilidade de ter uma recuperação judicial. A gente chama até de recuperação judicial, mas nada mais é do que uma audiência com todos os teus credores, onde o juiz vai decidir como é que tu vai fazer o pagamento das tuas dívidas. Isso que é uma recuperação judicial como se fosse de uma empresa. E o mais legal é que é obrigado o credor te ouvir. Porque hoje o que a gente tem? A gente deve, muitas pessoas têm dívidas, e aí o que acontece? A gente acaba não conseguindo conversar com nossos credores. E Sim. Isso acaba obrigando que o credor escute o lado do consumidor. Claro. Então é, na verdade, uma lei de recuperação para a pessoa física. Na verdade é isso, né? É para a pessoa física, é vinculada especificamente para a pessoa física. Claro, com certeza. O que ela estabelece como forma principal também, doutora Ciane? Bom, essa lei ela está em vigor desde o dia
3 de julho, desde o último dia 3 de julho, e ela determina principalmente que os credores, que os consumidores não sejam iludidos pelas financeiras ou pelos bancos. Então, aquela questão, aqui você vai ter as menores taxas de juros, não consultamos o teu CPF, nós não fazemos ligações se você ficar nos devendo, aquelas propagandas mega chamativas estão proibidas. Estão proibidas. E as multas podem chegar em até 3 milhões de reais. Então, o que acontece com isso? É um benefício também para o credor, para nós, termos um controle da renda. Por isso que ela se chama superendividamento. Para coibir que a gente acaba conseguindo fazer tantos empréstimos que vire uma bola de neve. Então, é obrigação de quem concede o empréstimo, quem concede o financiamento, consultar o CPF do credor, da pessoa que está pedindo isso, e verificar se ela já não tem outras dívidas. Se ela tiver, e mesmo assim for concedido o empréstimo ou financiamento, aí passando dos 30% do rendimento, essa pessoa fica desobrigada de fazer o pagamento. A culpa é do banco e da financeira, que teriam que ter avaliado o valor que ela já tinha de dívida e não conceder o empréstimo. Se conceder e ela não pagar, ela não vai mais precisar pagar essa dívida. Aliás, muitas instituições financeiras acabam extrapolando esse limite de 30%. Por que se coloca 30%? Porque a pessoa ganha lá X. Vamos dar um exemplo que a pessoa ganhasse R$1.000. Ela vai ter que sobreviver com R$1.000, ela vai ter que colocar comida na mesa, ela vai ter alimentação, vai ter outras despesas de vida e ela não pode comprometer uma parcela muito grande do seu valor para pagar um outro compromisso, que é uma questão de dívida, né? Exatamente. De compromisso financeiro. Então, é 30%. Mas os bancos, muitas vezes, na ânsia de fazer o negócio, acabam extrapolando. Agora, se não for observado, a responsabilidade recai sobre os bancos? Recai sobre os bancos, sem a possibilidade de cobrar o devedor. Então, vamos imaginar que a pessoa ganha R$1.000 e ela já tem um financiamento de R$300. E ela vai buscar um outro empréstimo. E aí a obrigação é desse empréstimo verificar se ela já está com esse vínculo no pagamento, porque eles têm um banco nacional de informações. Um banco de dados. Um banco de dados de informações gerais, e ela consultando o CPF, ela tem essa informação. Se ela conceder empréstimo que conceda passe para 40% do rendimento, e essa pessoa não conseguir pagar, o banco ou a financeira não pode cobrar. Fica proibido, porque ele tem a obrigação de fazer essa pesquisa antes de conceder o empréstimo. Só vai cobrar se provar que existe alguma fraude pela pessoa que estava pegando dinheiro ou financiamento. Fora isso, passa a ser é como se fosse dado uma amostra grátis. Ele não pode cobrar, porque o vínculo máximo é 30%. Já se provou que conceder uma dívida mais que 30% do que ganha faz com que a pessoa... É sufocar a pessoa. Ela não consegue sobreviver. Ela não consegue dar a volta no negócio. É alimentos, é gasolina, é farmácia. Despesa, saúde, educação daqui a pouco. Né? Exato, ela não consegue sobreviver, então tem o limite dos 30%. Esse é um ponto que vem favorável para a pessoa, né? Eu acredito que sim, até por causa que às vezes a gente faz empréstimo sem perceber, né? Sim. Isso, a gente fala, essa lei, ela modificou um pouco do Estatuto do Idoso e do Código de Defesa do Consumidor, buscando essas pessoas que são mais vulneráveis, que são os idosos. Então, aqueles financiamentos por telefone estão proibidos. Então, te ligarem dizendo, olha, eu tô concedendo um empréstimo, tu quer? E tu diz não, mas mesmo assim te vincula, isso é proibido. Os empréstimos, eles são obrigatoriamente escritos. Então, se tu contratar por telefone, tem que ter um local para você assinar o contrato. Ele não pode ser mais um contrato digital. Que era o que o testemunho de voz, a concordância da pessoa, não tem mais validade. Até porque tinha muitos golpes que a voz não era do consumidor. Sim. E decorrente disso, o que acontecia? Netos, filhos faziam empréstimo, ou mesmo golpistas. Então, tornou-se proibido. E uma questão que é muito legal é que é obrigado agora a aparecer no contrato o valor que tu está financiando ou pegando de empréstimo e o valor que vai chegar ao final da tua dívida. Que é para tentar fazer com que as pessoas percebam o valor que elas estão pagando pelo negócio. O planejamento financeiro. Exatamente. Então, eu peguei R$2.000, vou fazer em 80 prestações, eu vou pagar quanto? 9.000. Tem que constar no contrato. Para a pessoa ter noção de quanto que ela vai pagar de taxa, de juros, das multas e quanto isso vai refletir no bolso dela. Porque existiam muitas pessoas
que acabavam não raciocinando o valor que gerava no final desse financiamento. Um dos propósitos da lei, doutora Ciane, também é reabilitar muitas pessoas que estão no endividamento e que, em outras palavras, patinam e não conseguem sair da dívida? Isso é o principal dessa lei, e ela busca, assim, movimentar o PROCON, em primeiro lugar, e se o PROCON não tomar uma atitude ou não conseguir resolver, automaticamente vai para o juiz. E o que o juiz faz? Ele vai fazer uma audiência. Nessa audiência, ele reúne todos os credores da pessoa e o juiz vai definir a recuperação dessa pessoa. Então, como se fosse uma empresa, ele vai definir quem são os primeiros credores, vai discutir juros, vai tentar baixar a dívida, negociar os valores. Vai negociar, vai verificar se existem bens que podem ser vendidos e que são supérfluos para aquela família para ajudar a saldar a dívida. E aí a pessoa fica comprometida a cumprir essa recuperação judicial, sempre buscando o quê? Que o CPF fique o mais limpo e passível de outras negociações. Claro. Bom, nessa questão judicial, nessa audiência, a justiça brasileira, gaúcha, e nossa aqui está muito sobrecarregada. Vai ser mais um a fazer, mais uma tarefa para o judiciário. Será que vai dar conta? Esse é um grande problema, já vou aproveitar aqui e falar que nós estamos há 15 dias novamente sem sistema do Tribunal de Justiça. Então, assim, isso é uma calamidade pública. O pouco que funcionava online agora não funciona. Não funciona. Isso, assim, até um desrespeito, aproveitar aqui para falar com os advogados, com até as pessoas, o cidadão que precisa. Tem situações, por exemplo, que a gente tem as audiências, a gente sabe que o sistema não está funcionando, a gente pede para fazer o cancelamento da audiência, eles não cancelam, então a pessoa sai do seu serviço, vai para a audiência para chegar lá no momento e o juiz dizer que não vai fazer a audiência porque o sistema não funciona. Então isso é um desrespeito com a sociedade, a gente espera que essa lei do superendividamento ajude, mas a gente sabe que hoje o nosso sistema do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não tem condições de atender a demanda que vai vir. Do jeito que ele já não está conseguindo, a gente tem 2 milhões de processos parados desde março do ano passado aqui no Rio Grande do Sul, porque eles não foram digitalizados, porque a gente não tem acesso, e aí então a gente vai aumentar muito a quantidade de processos. Por quê? Infelizmente essa pandemia fez com que as pessoas ficassem desempregadas, mudassem a realidade, precisassem de empréstimos e acabassem também já tendo alguns empréstimos e não conseguindo saldar. Então vai ter muitas pessoas que vão, mesmo não querendo, o próprio PROCON vai remeter isso para o Poder Judiciário, para buscar a recuperação judicial da pessoa. Então quando começa o credor querer te cobrar, o juiz não vai automaticamente te cobrar. Ele vai pedir, tu tem outras dívidas? Ah, eu tenho. Então quanto que tu ganha? Qual que é as tuas despesas? O que tu tem de patrimônio? Vamos fazer a tua recuperação. E aí eu quero ver tempo para tudo isso do nosso Poder Judiciário. Com certeza. Um outro ponto bastante importante, até acho que é bom colocar para a nossa audiência, como é que nasceu? Porque foi uma lei que surgiu de uma forma bastante rápida, foi votada, foi sancionada pelo presidente da República e já está em vigência. Teve alguns setores da sociedade que se movimentaram para emplacar, construir esta legislação específica chamada Lei do Superendividamento, doutora? Sim, e o mais legal dessa lei é que ela não teve o que a gente chama de vacatio legis, que é um período entre o sancionamento, né, pelos nossos governantes e da aplicabilidade. Sancionou, está valendo. Passou valendo no mesmo dia, foi sancionada pelo presidente da República dia 3 de julho e entrou em vigor imediatamente. Por quê? Quem fez todo o início dessa lei foi a Comissão da Previdência Social de Brasília, por causa da quantidade de empréstimos que estavam vinculados aos beneficiários do INSS. E aí eles tentaram buscar as responsabilidades da Previdência Social pela Lei de Proteção de Dados, e aí a Previdência Social não consegue dar uma resposta de como as financeiras têm acesso aos dados, eles não conseguem achar o defeito, se esses dados saem dos bancos ou saem do INSS, mas enfim, é uma quantidade enorme de golpe nesse sentido. E eles tentaram barrar essa situação e não conseguiram, então veio essa lei muito rapidamente para conseguir barrar esses golpes, tentar fazer com que diminua, até porque não vai poder mais fazer os contratos via telefone. Com certeza. Bom, nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta conversando mais com a doutora Ciane Meneguzzi, nossa convidada no dia de hoje, aqui na entrevista do dia, estamos falando sobre a lei do superendividamento. Fiquem ligados, a gente volta em seguida.
Essa sou eu, uma mulher que não cai em mimimi. Coronavírus, continuei normal, cumprimentando os colegas, visitando minha família. Rolou até umas festinhas de algumas amigas, mas era tranquilo, só gente conhecida. Lavar as mãos toda hora, álcool em gel. Ah, pra que tudo isso? Bom, como eu estava falando, essa sou eu. E se você não se cuidar, pode ser você. Só tem um jeito disso não acontecer. Leve a sério a prevenção ao coronavírus. A pandemia ainda não acabou. Fazer a graduação EAD semipresencial na UniaSelv é ter a praticidade do EAD com o melhor do ensino presencial. Você estuda onde quiser e na hora em que puder. E quando pintar aquela dúvida, semanalmente um tutor dá aquela força para você que realiza atividades em sala, disciplina por disciplina. Tudo com mensalidades super acessíveis e nota máxima do MEC. Venha para a UniaSelv, EAD quando você quer, presencial quando precisar. UniaSelv, presente com 3 polos na região. Polo UniaSelv Caxias do Sul, na Rua Guerino São Vito, número 814, Shopping Világio Caxias. WhatsApp 99699-9118. Polo UniaSelv Bento Gonçalves, Avenida Osvaldo Aranha, número 1075, Cidade Alta. WhatsApp 984339645. Polo UniaSelv Farroupilha, Avenida Santa Rita, número 21, Sala 13, Edifício Rodolfo Antônio Feltrin, bairro Vicentina. WhatsApp 984471569. Chegou a hora de unir forças. Juntos, vamos cuidar das nossas famílias e da nossa comunidade. Queremos mostrar que Farroupilha é uma cidade grande em solidariedade e oportunidades. Por isso, com a reabertura do nosso comércio, é muito importante que você também faça a sua parte. Compre em Farroupilha e apoie o nosso lojista local. Com a união de todos, estaremos preparados para seguir em frente, pois nosso comércio é forte e vibrante. Em nossas lojas, você encontra tudo o que precisa. Fique ao lado do nosso comércio. Compre em Farroupilha e entre nessa corrente do bem. Uma campanha do Cindy Lojas Farroupilha. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Ter um seguro nos dias de hoje é tudo. É proteção e tranquilidade. Seguro residencial, de automóveis, seguro de vida, empresarial, rural, seguro responsabilidade civil e seguro de fiança locatícia. A Borfar Seguros é especialista em toda a linha de seguros. Uma equipe altamente qualificada lhe orienta da melhor forma para que você proteja o seu patrimônio. Então, não brinque com o futuro. Venha para a Borfar Seguros e cuide de tudo o que você já construiu na sua vida e também proteja o amanhã. Borfar, para ser livre é preciso estar seguro. Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fone 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Agora também correspondente bancário do Santander para facilitar você no pagamento de suas contas.
Por que um contrato de fidelidade com uma operadora de celular? Será que ela te ama? A Bitcom Celular te oferece o melhor 4G do Brasil com planos mensais a partir de R$ 39,90. Você acumula os dados não utilizados e tudo isso sem fidelidade. Isso é ou não é mais amor? E tem mais um monte de agradinhos para quem traz o seu número aqui, ó, pro chip da Bitcom. Vem! Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia, TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha. A minha, a sua, a nossa TV, a nossa gente se vê por aqui. Hoje a nossa convidada aqui nos estúdios, a doutora Ciane Meneguzzi Pistorello, especialista, advogada, especialista em direito trabalhista e previdenciário e logo também em digital. Direito digital. O que é esse? Eu vou quebrar a pauta agora. O que é esse direito digital, doutora? Esse é o grande auge que nós temos depois. É fruto de uma pós-graduação que estás fazendo? Isso, eu comecei a pós-graduação agora, no último mês, porque o mundo se tornou muito digital, né? Então, veio a Lei de Proteção de Dados, que ela passa a ser vigente agora no próximo mês, e aí nós temos todas as empresas que utilizam um site, que utilizam um sistema, obrigadas a cumprir essa Lei de Proteção de Dados. E aí, então, eu me obriguei também, né, buscar uma pós para conseguir entender qual a responsabilidade da empresa que vaza dados, se ela, algum hacker, aconteceu com o nosso Tribunal de Justiça que algum hacker roubar esses dados, a empresa tem ou não responsabilidade? E tem responsabilidade, mesmo sendo vítima de um golpe. E isso está acontecendo muito. Nós temos grandes bancos que sofreram ataques hackers e que tiveram roubados esses dados e eles estão pagando quantias milionárias, tanto para o governo, por multas, como também para os clientes que foram, né, penalizados com esse roubo. Então, a gente acaba tendo que se atualizar, né, no mundo digital, que é o futuro. Inclusive também a questão das redes sociais vai ter muito impacto. Aliás, tem muito problema acontecendo por aí, né? Não, e aqueles influencers que acabam achando que tudo pode, né? Sim. Então, até a responsabilidade, a gente tem influencers que são voltados para a criança e que acabam não respeitando o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição Federal. Então, essa lei passa a penalizar isso também. Então, dependendo do público que tu quer atingir, tu tem que ter uma postura. E aí nós tínhamos uma brecha na nossa lei brasileira. Como cobrar essa postura, quais são as penalidades, como responder, como achar o responsável por isso. Então, a partir dali, a gente tem uma responsabilidade de acordo com a faixa etária, com o público que eu atendo, o que eu divulgo. Tudo é muito mais coordenado por essa legislação. Com certeza. Deixa eu fechar o parênteses. Só dei uma fugidinha na pauta, porque a questão digital ela está muito presente, como a gente diz, é da hora, é do momento, é da própria ocasião também. Voltando à lei do superendividamento. Doutora, uma dúvida. Claro, a legislação está valendo com eficácia desde o dia 3 de julho. Mas, por exemplo, aquela pessoa que já tinha uma dívida no passado e que não consegue dar a volta, ela consegue se enquadrar agora ou esta lei só tem eficácia para casos que surgiram depois da sua promulgação? Bom, essa lei ela determina que, em benefício do consumidor, a lei sempre vai prevalecer em favor dele. Então, por isso, mesmo com dívidas anteriores à promulgação da lei, o credor pode se utilizar desse benefício consumidor para fazer jus e conseguir boas negociações, diminuição de juros, taxas e uma negociação bem saudável. Então, para qualquer pessoa com dívida nos últimos 10 anos, ela é passível de ser aplicada. Ela pode ser aplicada. Pode ser. E a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, eu tô vendo agora vocês falarem sobre isso e eu tô cheio de dívida. Onde eu vou? O que Qual que é eu faço? A rede? O que faz? Exato. Onde bate? Mas eu não posso procurar um advogado, porque eu estou cheio de dívida. Gente, em primeiro lugar é o PROCON. O PROCON, ele já está trabalhando para isso. Procura o PROCON da tua cidade. Diz que já leva a quantidade de dívidas que você tem, leva os documentos que você tem. Solicita que o PROCON chame os teus credores para fazer uma reunião e tentar resolver.
Não conseguindo, o próprio PROCON vai remeter isso para o Poder Judiciário, ou você pode procurar a Defensoria Pública, que é gratuita também. E aí o juiz vai definir as dívidas que vão ser primeiramente pagas, os juros vai tentar negociar. Ele vai fazer o escalonamento, né? Exato, e o melhor de tudo, vai tentar negociar os juros. Sim. Isso é muito importante. Hoje mesmo eu tive um processo em que o valor inicial era R$3.000. O processo está desde 2013, mas o devedor provou que ele não consegue pagar mais de 3 mil. Não tem nada em nome dele, não tem nada. A juíza disse, se tu pagar em 15 dias 3 mil, eu considero dívida paga. Se tu não pagar em 15 dias, o credor vai apresentar, então, a dívida atualizada. Já está aplicando a lei do superendividamento, porque ele provou, pelas últimas 5 declarações de imposto de renda, que ele é uma pessoa considerada muito pobre. Sim. E que ele não tem condições de pagar. É a chamada hipossuficiência financeira? Isso aí, a hipossuficiência. A gente tem que provar que a gente é hipossuficiente, né? Não basta dizer da boca para fora, né? E o hipossuficiente, pelo nosso tribunal, é quem ganha até 5 salários mínimos. Isso é considerado. A partir dali, tu já não é mais hipossuficiente. É um valor bem bom, né? É R$5.000. Sim, arredondando, então, né? R$5.500. Então, eu já acho um salário bem alto. Eu já acho que a pessoa que ganha esse valor já seria descaracterizado. Mas o nosso tribunal tem como base esse valor. E aí também avalia-se todos os bens. Então, ele ganha menos que isso. Ele ganha 3 mil. Não é hipossuficiente automaticamente. Vai avaliar o rol de bens que ele tem, se tem poupança, se tem aplicação, se tem patrimônio. Se tem imóveis, enfim. Exato, para qualificar ele como uma pessoa pobre, miserável perante a lei. Porque muito dessas dívidas, principalmente bancárias, elas são alimentadas pela incidência dos juros. Exato. São juros muito altos, muito altos. Eu, particularmente, tenho uma dívida com uma instituição bancária. A minha dívida, quando eu iniciei, era de quase 7 mil. Hoje ela chega a 17 mil. Exato. É isso. Ela vai aumentando, é uma bola de neve. Por isso da negociação dos juros, por causa que, em vez do consumidor ingressar com uma ação e pedir que o juiz discuta a aplicabilidade do juro, que é o que acontece, ele entra pedindo a recuperação judicial, que no próprio processo o juiz vai sentar com os credores e vai dizer, olha, esse juro está abusível, essa taxa tu não pode cobrar. Isso aqui é uma cobrança em dobro. Então, a partir dali, do conhecimento jurídico de um juiz, a gente vai ver o que é ilegal, o que é legal e parcelar essa dívida dentro da realidade. Vamos imaginar que a pessoa fez uma dívida, mas ela ganhava R$5.000 por mês. E agora ela perdeu o emprego e está ganhando 2 mil. Ela nunca vai conseguir pagar, vai virar juros e vai ficar impagável. Daqui a pouco é um financiamento de uma casa própria, vai perder a casa própria. Então, o que se faz? Vence para uma audiência, olha, minha realidade mudou, e aí vai se adequar de acordo com essa realidade de pagamento das dívidas. Em outras palavras, é uma espécie de câmara de conciliação, mas à luz judicial, é isso. Mas não tem os credores concordarem. Sim. Essa é a diferença, o juiz impõe. A decisão do juiz. Não depende, porque senão os credores nunca vão aceitar. Sim. Então, de acordo com a realidade do consumidor, de acordo com a lei, o juiz vai determinar, não tem eles concordarem ou não. É a palavra do juiz. É a palavra do juiz, judicial. Claro, dentro da lei, né? Dentro Tudo da lei. Dentro com certeza. Bom, doutora, a gente sabe que tem muitos golpes rolando aqui na cidade, em Farroupilha. Acho que em Caxias do Sul não tem muita coisa não, né? Tem bastante. Tem muitos golpes, enfim, as pessoas acabam caindo em golpes daqui a pouco. E são muitos golpes que utilizam os meios eletrônicos, ligam para as pessoas, enfim, que envolvem as agências bancárias. Esta lei do superendividamento, ela também vem para proteger um pouco mais o cidadão, a pessoa desta, eu diria, avalanche de golpes? Vem sim, vem no sentido de proteger. Ela foi criada nesse sentido pela quantidade no Brasil, não é só Farroupilha ou Caxias, é o Brasil inteiro que não está dando a volta de tantos golpes. E uma coisa que eu já vou deixar a todos, né, que estão acompanhando ciente. Vai contratar um empréstimo, não existe você adiantar uma taxa para garantir o empréstimo. Esse é um dos golpes que mais acontecem. As pessoas entram em sites para fazer simulação de valores de empréstimo e aí os golpistas pegam as informações e entram em contato e dizem, eu tenho um empréstimo concedido para ti de 10 mil, mas para garantir esse empréstimo tu tem que me adiantar R$500, que é a primeira parcela. E as pessoas pagam.
As pessoas dão. E daí eles vão iludindo. Tem casos de pessoas que adiantaram 7 mil e foram se endividando com agiotas, com outras pessoas e, claro, a grande lábia dos golpistas. Então, se você está pegando dinheiro emprestado, antes de você pagar qualquer parcela, você tem que receber. Você tem que receber. Cuidado com a questão dos envelopes, porque tem também golpistas... O chamado envelope vazio. Que depositam esse empréstimo, você pega... Simulam um depósito, botam 5 mil num envelope, mas ele está vazio e sempre fora do horário bancário, daí você transfere a primeira parcela e aí o envelope está em branco. Então, não é assim que funciona. E procure empresas fidedignas, né? Bancos, financeiras renomeadas, não caia naquela questão de fazer uma contratação pela internet, até porque a lei agora ela proíbe, então a gente tem que raciocinar. Se a lei proíbe que a financeira e o banco me faça empréstimo por telefone, como é que eu estou contratando por um telefone? Então é um golpe. Então não faça. E a outra questão que acontece muito e pega muito idoso são as ligações. Olha, o teu cartão foi clonado, está acontecendo agora uma compra em determinada loja. Aí eles pegam as pessoas muito de idade, as pessoas se desesperam e acham que é verdade. Mas se tu passar a senha do teu cartão, eu vou conseguir resolver o teu problema agora. Resolveu todo o problema, né? Pense que se o banco viu que tem um golpe, ele pode bloquear imediatamente. Não precisa de nenhuma informação tua. Não forneça dados para ninguém, não entregue o teu cartão para ninguém. E tem um golpe agora que as pessoas marcam de encontrar as pessoas no banco. Então elas dizem, olha, você tem direito a um empréstimo e eu vou te ajudar a acionar esse empréstimo, então nós vamos se encontrar. Eu sou do banco, tu vem aqui na agência tal, nós vamos no caixa eletrônico e eu te ajudo. Só que não é ninguém do banco. São golpistas que vão acompanhar a pessoa até o caixa eletrônico e acabam fazendo transferências de valores monetários. Ou seja, tem muita criatividade, tem muita estratégia para envolver as pessoas. Tem que ficar ligado e tem que ficar atento. Gente, tudo que é demais... Desconfie, né? Quando a graça é demais, até o santo se joga para trás, diz o velho ditado, né? Então tem que ter o chamado desconfiômetro, ele é bom às vezes, né? E que eles pegam as pessoas, né, no impulso, no desespero. Na necessidade. Exato, mas tem que pensar que dinheiro não cai do céu. Então a gente tem que ter, o melhor de tudo é tu ir conversar com o teu gerente, negociar taxas, valores, tentar diminuir a dívida, ir em outros bancos para ver outras propostas e através disso... se já ficou 2 dias lá com a dívida, fica 13 e faz as coisas com calma. Com certeza. Doutora, ainda voltando dentro da questão da lei do superendividamento, estava pensando aqui, tem um mínimo bom, o cidadão para acionar a lei do superendividamento tem que estar devendo lá 2 mil, 3 mil, ou pode ser a partir de R$500, tem pré-requisitos? Não tem pré-requisitos, desde que demonstre para o juiz que mudou a realidade dele. Então, de alguma forma, mudou. Pode ser a própria justificativa da pandemia é uma delas? Exato. Até, às vezes, a pessoa não perdeu o emprego, mas alguém do contexto familiar perdeu, houve uma separação. Ou teve uma redução salarial. Ou uma redução, ou está em suspensão do contrato de trabalho, ou ficou doente e não está conseguindo um benefício. Enfim, mudou a realidade. E através dessa mudança de realidade, ele pode pedir, então, a aplicabilidade dessa legislação. E, em primeiro lugar, é pelo PROCON. E tem até o site, né, consumidor.gov.br. Então, mesmo sem sair de casa, você pode pedir que o PROCON, né, nacional, intermedie as tuas dívidas e te dê um resultado para resolver a tua situação. Com certeza. Porta de entrada, PROCON ou a Defensoria Pública. Exato, né? A Defensoria Pública também é apta, mas o PROCON, né, estão confiando muito, essa legislação está confiando muito que o PROCON consiga resolver muitas questões administrativas. Então, a gente está vendo um preparo muito grande dos PROCONs, né, de todo o Brasil, para tentar resolver. Infelizmente, ainda temos um percentual muito grande da sociedade, da população brasileira que está endividada, né? Exato. Se não fosse, claro que a questão do auxílio emergencial também ajudou um pouco. Ajudou. Se não tivesse tido o auxílio emergencial, com certeza a situação seria pior ainda, né? São 46 milhões de brasileiros passando fome. Não é nem em dívida, eles não têm nada para comer. 46 milhões de brasileiros hoje acordam sem ter o que almoçar ou tomar de café da manhã.
nós tivemos um aumento para 18 milhões de brasileiros desempregados. Então, a realidade ela é bem drástica. A gente sabe que ela dividiu, né, essa pandemia entre ricos e pobres no Brasil de uma forma muito grande. Então, a gente sabe que essa lei vem para tentar auxiliar todo mundo, para que as pessoas consigam ter o CPF limpo, porque a partir do momento que tu utiliza essa lei, mesmo com dívidas, tu vai ter teu nome limpo e tu consiga demonstrar que você é um bom consumidor. Com certeza. Doutora, quero aproveitar também nessa reta final, os últimos 3, 4 minutos. A doutora Ciane, em jogo rápido, como a gente diz, em 3 a 4 minutos, algumas novidades, dá um panorama geral na questão previdenciária, já que é um foco de atuação muito grande no seu trabalho também. Tem novidades, enfim, nos situa sobre isso. Bom, nós estamos agora na expectativa da reta final do julgamento da revisão da vida toda, que nós tivemos então ganhos de causas em primeiro e segundo graus, inclusive no Supremo Tribunal de Justiça, em Brasília, e agora o Supremo Tribunal Federal está com votação empate, 5 votos a favor dos aposentados para permitir a revisão e 5 votos contra. E o desempate foi pedido pelo ministro Alexandre de Moraes, que pediu vistas em junho, e agora em agosto está prevista que ele se manifeste. Após o recesso. Né? Após o recesso, apresente o voto dele, e a expectativa é muito grande, porque cerca, né, de mais de 50 milhões de brasileiros podem ter direito a essa revisão para aumentar as aposentadorias. 1/4 da população brasileira, praticamente. Tem direito, porque ela prejudica, né? Ela do ponto de vista da gente que trabalha, ela é inconstitucional a partir do momento em que teve a revisão, né, da Previdência, onde nós tivemos a mudança das regras e só ficou um período, uma lacuna, uma quantidade de pessoas que não tiveram esse direito. Então, ela é inconstitucional. Mas, né, o voto de Minerva, a gente está numa expectativa, nós advogados previdenciários, em agosto. Nós tivemos um voto contra também, foi na questão da majoração dos 25%, que igualmente ganhava-se as causas em primeiro, segundo no STJ, mas o Supremo Tribunal Federal foi contra, que era quando você fica doente, você é beneficiário de qualquer tipo de benefício, você fica doente e precisa de ajuda de terceiro. Então, a legislação permitia que você ganhasse um acréscimo de 25%. Isso foi barrado. E o auge agora está na questão das aposentadorias. A sociedade começou a entender o que foi a reforma. Então, a partir do momento de pessoas que estavam prontas para se aposentar e que acabam não se enquadrando numa legislação, tendo que contribuir por mais tempo, tendo a redução. Então, os cálculos, assim, os estudos previdenciários, eles estão muito em alta e as pessoas precisam. Elas precisam estudar, porque a gente, quando tem direito de se aposentar, a gente precisa, até porque os dizeres do nosso presidente é que pode vir mais alterações. E se vierem, vai ser sempre em prejuízo ao cidadão. Eu nunca vi, nesses 20 anos que eu trabalho com isso, alguma lei que beneficiou. A gente sempre tem que pagar mais e por mais tempo. E demorar mais para se aposentar. Cada vez mais velho. Então, ele está analisando, ele já anunciou, né, que vai mexer nos ministérios essa semana, diz que semana que vem vai anunciar, e nós temos uma perspectiva que pode haver mudanças no Ministério da Previdência, e se houver, pode ser que haja mais rigidez. Sim. E se houver rigidez, aí as pessoas vão ter que se aposentar ainda mais velhas. O que a gente já comentou em outras oportunidades, doutora, bom, não precisa chegar aos 62 para as mulheres e 65 anos para os homens se aposentarem. Daqui a pouco, olhando todo o histórico da vida, o cidadão ou a cidadã pode se aposentar antes desse período, né? Exato, por isso o planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário é a gente pegar a vida da pessoa, verificar todas as leis que a gente pode aplicar e qual que é a regra mais benéfica para aquela pessoa. É um estudo. Sim. Então a gente tem que fazer. Cada caso é um caso. Exato. E até para a pessoa que quer começar a contribuir, o jovem. Será que vale a pena? Eu, como advogada previdenciária, digo, nem sempre vale a pena contribuir. Às vezes a gente é obrigado por lei, né? Tem a carteira assinada, tem o recolhimento. Mas tem pessoas que começavam, eu vou começar a contribuir para o meu filho, para um dia ele se aposentar cedo, ele é estudante. Hoje não sei se vale a pena. Sou bem sincera em dizer que daqui a pouco não compensa. Vale a pena tu aplicar esse dinheiro que tu tá querendo planejar o futuro. Faça uma previdência privada. Privada, compre um imóvel para ele, investe de uma outra forma. Então, o planejamento previdenciário está muito em alta. Com certeza. Doutora, obrigado pela presença mais uma vez aqui nos estúdios. Deixe os contatos para quem quiser mais informações, seja sobre a lei do superendividamento, sobre as questões previdenciárias, também trabalhistas.
doutora Ciane Meneguzzi Pistorello? Pois é, pode me acompanhar pelo Instagram, @Ciane Meneguzzi, e lá vai encontrar todo o meu histórico. Eu tento passar depoimentos diários de legislações, de notícias que são palpitantes no ramo jurídico, e para conhecer um pouquinho mais sobre o meu conhecimento, sobre minhas áreas de atuação. Tem muito conteúdo, todo dia tem conteúdo, né? Exatamente. Com certeza. Doutora, obrigado pela presença, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, até mais para todo mundo. Até mais. Obrigado, doutora Ciane Meneguzzi Pistorello, foi nossa convidada, especialista em legislação trabalhista e direito trabalhista e previdenciário, hoje aqui nos estúdios da TV Serra. Então vamos ficar atentos, né? Porque poderemos ter novamente alterações na legislação previdenciária do Brasil. Também não me recordo nos últimos anos de que tenha entrado alguma modificação na lei que viesse em favor nosso, do próprio cidadão, das próprias pessoas. Geralmente vai tornar ainda mais rígido, mais difícil, vai estender um pouco mais o caminho para que a pessoa possa se aposentar. Então vamos ficar muito atentos também nessa questão. E se você tem dúvidas sobre a lei do superendividamento, também procura a doutora Ciane. Agora, na verdade, vamos dizer assim, é a recuperação judicial para a pessoa física. Já tínhamos a recuperação judicial para a pessoa jurídica e agora, então, vem, claro, na lei do superendividamento, mas fazendo um comparativo com a recuperação judicial PF, pessoa física. Ficamos por aqui com a entrevista do dia, voltamos a fazer o uso da máscara. Use máscara, eu uso máscara, me protejo quem está ao nosso lado, quem está ao meu redor também, e você faça de igual forma. Um grande abraço a todos, até uma próxima oportunidade.